tinha tudo para dar errado. Uma família totalmente desestruturada. Palavrões, brigas, gritarias das 6 da manhã até a meia-noite. E isso era todos os dias. Eu não tive uma boa infância, mas mesmo assim, Deus tinha um plano na minha vida e Deus cuidou de mim. Eu tinha tudo para dar errado, mas Deus foi lá e fez dar tudo certo. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, mas desde já, se você não conhece o canal, se inscreva no canal, você não vai se arrepender. Toda semana eu posto um vídeo de valor aqui, algo que vem acrescentar algo na sua vida. Tenha certeza, você não vai se arrepender de se inscrever no meu canal. Tenha certeza que Deus vai falar comigo através desses vídeos, tá bom? Então eu te espero lá, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário também no final do vídeo, hein? Eu quero dividir esse vídeo aqui em algumas etapas para não ficar um pouco cansativo. Muitos aqui já sabem que eu já publiquei um livro, só que eu conto do livro de certa parte da minha vida para frente. A parte mais dolorida eu não conto para as pessoas, né? É bem difícil. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho das coisas que eu passei na minha infância. Afinal, eu tive pouca infância, porque como eu disse para vocês, eu tive tudo para dar errado. Tudo que vocês imaginarem, eu tive para dar errado. Mas Deus esteve sempre ali do meu lado, cuidando de mim, porque Deus tinha um plano na minha vida, assim como tem também na sua vida. A história começa mais ou menos assim. Eu tive um pai muito especial, mas infelizmente meu pai tinha problema com álcool. Então desde os 3 anos, 4 anos de idade, eu falo que eu tenho memória de elefante, porque eu tenho uma memória assim que eu lembro de coisas assim nos detalhes. Se era de manhã, se era de tarde, mais ou menos que mês que era. E isso lá atrás, eu tenho uma memória assim muito grande. E eu sempre via meu pai na porta do bar, bebendo, cheirando um álcool, E sempre não se alimentava, não se cuidava. Hoje, a gente entende que meu pai era uma pessoa doente, meu pai era uma pessoa totalmente depressiva. Mas na época ele era taxado como vagabundo, cachaceiro, etc, Vários adjetivos ruins para ele. Mas menos que ele era uma pessoa doente. O tempo foi passando e eu vi aquilo, Meu pai abandonou os empregos, ele perdeu diversos empregos porque ele acabava indo ficar internado no hospital e não dava prestação de contas, ele perdia o emprego, E isso era muito triste porque ele perdeu empregos ótimos, Correio, Metrô, IBGE, antiga CMTC. Meu pai era muito inteligente, pessoal, muito inteligente, mas infelizmente ele foi vencido pela bebida, ele foi vencido pela depressão. Mas o tempo foi passando, E lá por volta dos 5 anos, minha mãe morava comigo e com meu outro irmão e mais alguma parte da nossa família, decidiu seguir o rumo dela. E ela conheceu um homem e aí começou o início do tormento, da minha vida e do meu irmão, o João, porque esse homem ele era muito ruim. Ele também tinha problemas com álcool, por incrível que pareça, e ele me fez muitas coisas ruins, muitas coisas ruins. Além de me levantar pela orelha, me tacar na parede, me espancava. Ele literalmente me espancava. Eu não estou trazendo essa história para trazer história de dodói e comoção para você, não, porque graças a Deus, como eu falei para vocês, Deus cuidou de mim. Eu me lembro de diversas vezes, teve um dia que ele pegou um prato e quebrou na minha cabeça, era um prato azul, daqueles Duralex. Como pode, Ele falava que saía para procurar emprego, quando você andava pela rua, ele estava jogado, bêbado. Olha as coisas que eu passava com 5, 6 anos de idade. Com 6 anos de idade eu já ficava sozinho em casa, então eu tinha já uma obrigação, uma responsabilidade de limpar a casa, de já ter coisas ali, porque eu já não podia ter infância, eu não podia sair de casa. O meu irmão, por outra hora, ele já saía da escola e ia cuidar da minha irmã mais nova. Ela era bebê e tinha que ajudar a cuidar dela junto com a avó da minha irmã, que era filha de outro pai. E nisso eu ficava sozinho todo o tempo em casa. E eu me lembro que depois de um tempo ela se separou, acabou voltando de novo para esse traste, porque é um traste, Traste. Morreu esse traste e assim, o que ele fazia comigo era muito triste. Todos os dias, pessoal, eu chegava em casa, eu era apenas uma criança. Coloca isso na tua cabeça, eu era apenas uma criança. Eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos, eu entrei mais cedo na escola, na primeira série. Se ele pegasse o meu caderno, eu tinha medo, porque se ele visse um garrancho no meu caderno, eu tomava tanto tapa na cabeça, mas tanto tapa na cabeça, ele rasgava o meu caderno inteiro, enfiava as folhas de caderno na minha boca
e comprar um caderno e passar o caderno a limpo, até de madrugada. Vê se isso era a vida para uma criança. Não era. Era muito difícil. Como eu disse para vocês, eu tinha tudo para dar errado, ser uma pessoa totalmente com ódio, né? Com momentos de tensão, pessoa que só faz maldade para os outros. Ah, fizeram para mim, eu vou fazer para as pessoas também. E não, a vida não é assim. Aquilo eu tive que passar, não sei os planos de Deus. De verdade, eu não sei os planos de Deus. Mas entre essas e inúmeras outras coisas, foi bem difícil a minha infância. Eu me lembro que eu morava numa casa que tinha um quintal bem grande assim, isso lá em Guarulhos. Tinha uma vielinha do lado assim. Eu me lembro que uma vez eu estava jogando bola com meu irmão, uma bola de meia que a gente fez, e ele chegou da rua. Ele espancou eu e meu irmão. Triste, não é? Então se você tem um filho, preste atenção. Não faça isso com seu filho. Cuidado com os gritos que se dá com seu filho. Cuidado com os tapas que você dá no seu filho. Saiba educar os teus filhos, para que você não deixe marca no teu filho. Não desconte no teu filho aquilo que as pessoas fizeram com você. Exatamente isso que eu estou contando para você aqui hoje. Não foi porque fizeram comigo que eu faço para as pessoas. Eu me lembro que durante muito tempo eu fui uma pessoa muito fechada ali, né? Às vezes até agressiva, mas não era porque eu era uma pessoa agressiva. Sabe quando você vê um cachorro que já sofreu muito na rua? Tenta fazer carinho nele. Você não vai conseguir, ele vai ficar com medo, ele vai ficar arisco. Então assim acontece com muita gente. Então se você está ouvindo um pouquinho da minha história aqui, se você ainda está no meu vídeo, continue. Porque saiba de uma coisa, não é errado você falar as coisas, não é errado você dar a sua opinião, é a forma como você fala. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe como que foi a infância daquela pessoa, você não sabe como que foi a vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa está machucada, está amargurada, mas está ali batalhando, dando o seu melhor. Você não sabe se ela apanha do marido, você não sabe se ela está passando fome, você não sabe se ela tem um filho nas drogas, você não sabe se ela está com um problema financeiro e não tem um leite para dar para o filho. Então cuidado como você aborda as pessoas, cuidado como você impõe as suas palavras. As palavras têm muito poder. A Bíblia diz que com uma palavra você edifica, mas também com uma palavra você mata. Então preste atenção, tome cuidado como você fala com as pessoas. Nem todo mundo está num dia bem. A Bíblia diz que todo dia é um dia especial. Mas às vezes temos dias bons e dias ruins. Está em Eclesiastes, há um tempo determinado para tudo. Tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, mas também tempo de sorrir. Então, eu não vou demorar muito aqui nesse vídeo, eu quero contar só um pouquinho dessa parte da minha história. Mas eu quero deixar uma lembrancinha para você aqui. Saiba educar teu filho. Eu não estou aqui querendo dizer para você como você tem que educar. Peça sabedoria para Deus. Coloque teu filho no caminho do bem. E saiba de uma coisa, tudo que você plantar para o teu filho, ele vai ser no futuro. Saiba disso, você vai poder prejudicar o futuro do teu filho. Eu me lembro de muita coisa que eu passei na minha infância. Muita. Se eu fosse contar aqui, não é mentira, pessoal. Demoraria pelo menos 1h30. Sem contar as brigas, que ele chegava bêbado e quebrava a casa toda com a minha mãe, era um quebra-pau. Gente, eu tinha só apenas 6 anos de idade. Se você perguntar para mim, Davi, como foi sua infância? Eu me lembro vagamente de uma cena ou outra. Isso para uma criança é muito difícil. Eu me lembro de uma vez pulando corda, alguns momentos na escola. Eu me lembro que eu não podia fazer trabalho em grupo. Não podia, porque eu já tinha que sair da escola, ir para casa, almoçar, lavar a louça e já cuidar das coisas de casa. Porque minha mãe era costureira, eu tinha que ajudar ela. Eu não tinha tempo nem às vezes de fazer lição. Eu não tive tempo para empinar pipa, eu não tive tempo para jogar bola. Foi muito complicado a minha infância. Então, eu quero finalizar esse vídeo aqui agora, porque no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais do que foi, de como eu passei, como que eu superei. Mas eu quero dizer para vocês, eduque teus filhos, dê amor para teus filhos. Não pegue aquilo que fizeram com você e faça. Porque foi isso que aconteceu muitas das vezes na minha família. As pessoas sofreram, tinham mágoas do passado, tinham raivas do passado e infelizmente não tiveram a sabedoria de Deus para dar continuidade, mas da forma contrária, me fizeram mal, eu vou fazer o bem. Infelizmente algumas pessoas não têm essa sabedoria. Infelizmente tem pessoas que descontam seus problemas nos filhos, na mãe idosa, no pai idoso, no irmão mais novo, na pessoa que tem problema.
e às vezes desconta seus problemas também no seu ambiente de trabalho. Pense nisso, não faça isso. Você não sabe como que foi a história daquela pessoa. Se você vê uma pessoa muito quieta, ore por ela. Seja o melhor amigo que ela pode ter. Faça a diferença aqui na Terra, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque eu, Davi, preciso da sua participação aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com alguém, leve essa mensagem para alguém, porque tenha certeza, a palavra de Deus não volta vazia. Se você puder ser boca de Deus na vida de alguém, compartilhe essa mensagem com alguém. Às vezes tem alguém que está passando por uma situação igual e pode mudar de vida. Então, faça isso. Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo. Fique com Deus, graça e paz. Amém.